O apóstolo Paulo utilizou várias vezes nas suas cartas, isso é, nos seus sermões, uma linguagem militar. Mas por que ele utilizou essa linguagem militar? Se ele estava falando para a igreja, ele estava falando para civis, não estava falando para militares. O que é que caracteriza, irmãos, uma organização militar? Uma organização militar é caracterizada pela hierarquia e pela disciplina. Nessas condições de obedecer à hierarquia e serem disciplinados, os militares têm capacitação, prontidão. Os militares também têm armamentos e têm estratégia. São itens militares, esses são componentes da organização militar. O apóstolo Paulo estava falando em linguagem militar, porque ele estava tratando de uma luta cósmica, de uma guerra cósmica, uma batalha cósmica entre o bem e o mal. A nossa lição cita 3 passagens do apóstolo Paulo, Romanos 13, 11 a 14, Tessalonicenses 5, 6 a 8 e 2 Coríntios 10, 3 a 6, onde ele usa a linguagem militar. Vamos destacar algumas dessas frases militares. Em Romanos, já é hora de despertarmos do sono. O que é isso, irmãos? Devemos estar prontos. Os militares devem estar prontos, sempre prontos para uma eventual batalha. Mas ainda, verso 12, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Olha aí, ele está falando de novo, armas. Vistamos, vamos nos apossar das armas da luz. E no verso 14 ele diz assim, antes revestivos do Senhor Jesus Cristo. Armas da luz, vamos vestir as armas da luz, vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Isso são sinônimos, irmãos, as armas da luz, quem nos dá é o Senhor Jesus Cristo. Veja no texto de Tessalonicenses, não durmamos, o verso 6 de Tessalonicenses 5. Novamente, vamos estar prontos, vamos estar despertos, prontos para a luta. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Não é para dormir, irmãos, é para estar ligado, é para estar esperto. Ainda no verso 8, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí ele está falando de elementos da armadura. A couraça da fé e do amor, o capacete da esperança e da salvação. Não durmamos. Vamos nos revestir do capacete da esperança da salvação. Vamos nos revestir da couraça da fé e do amor. Termos militares, objetos militares, armas, características militares. Mais ainda, 2 Coríntios 10, 3 a 6, pois não militamos segundo a carne. Nós não estamos vivendo segundo a carne. Mas veja lá, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim as poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma guerra, irmãos, uma guerra para destruir fortalezas, para destruir fortificações do inimigo. E ele está dizendo aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, são armas poderosas de Deus. Termos militares, vida militar, prontidão militar, eficiência militar, é isso que o apóstolo Paulo estava falando para os crentes do primeiro século. E é isso que o Espírito Santo preservou para nós até os nossos dias. Somos chamados por Cristo para integrarmos o seu exército. Sabe, irmãos, você é recrutado pelo Senhor Jesus. Agora você faz parte do exército do Senhor Jesus. Veja aqui um texto da nossa lição. Recrutando seus seguidores como combatentes na guerra cósmica, que Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos, até que um vença. Esse é um texto de Peter McKay, A Guerra Cósmica do Apóstolo Paulo, a militar versão.
uma versão militar do Evangelho. Veja, irmãos, o que é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos, até que um vença o confronto final. Quem vai vencer o confronto final, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Os exércitos do Senhor Jesus Cristo, os anjos do Senhor Jesus Cristo, os santos do Senhor Jesus Cristo, escolhidos aqui nessa terra, chamados, recrutados para participar do seu exército. Chamados em tempo de guerra. Nós não estamos sendo chamados, irmãos, em tempo de paz. Nós estamos chamados para integrar o exército do Senhor Jesus Cristo em tempo de guerra, em tempo de conflito, do conflito cósmico entre o bem e o mal. O que é que nós podemos contar, então, ao estarmos engajados, ao estarmos recrutados para esse exército? O Senhor nos dá capacitação aos crentes com o poder de Deus. A vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes, essa também será a nossa vitória. Os crentes são um exército de pessoas salvas e que lutam contra o antigo mestre das trevas. A nossa luta, irmãos, é contra Satanás, o antigo mestre das trevas. A igreja revela aos poderes, sua condenação futura. Quando a igreja se une, irmãos, quando o Senhor Jesus une homens e mulheres diferentes para compor o corpo de Cristo, a igreja, ele mostra, como já vimos em lições anteriores, ele mostra a esses poderes do mal o poder do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o divino guerreiro. Devemos nos vestir com toda a armadura de Deus. Ainda nessa semana vamos ver um pouco mais sobre a armadura de Deus, sobre o poder que Deus disponibiliza para todos. Vamos ver ainda um texto da nossa lição para encerrarmos o estudo de hoje. Quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico, mas também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Sim, irmãos, estamos no conflito cósmico. Estamos imersos nesse conflito cósmico, mas devemos ter a confiança de que o Senhor Jesus nos salva, a confiança na vitória final do Senhor Jesus, que já foi demonstrada, irmãos. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu e foi entronizado no céu, ele demonstrou para os principados e potestades o seu poder. Cabe a nós agora, irmãos, tomar a armadura de Deus, nos incorporarmos no exército do Senhor Jesus, no exército de salvação. Há um grande conflito. Esse conflito atinge a todas as pessoas, mas há um grande vencedor, o Senhor Jesus Cristo, que também atinge a todas as pessoas e que chama cada um de nós para participar do seu vitorioso exército. Que estejamos, então, incorporados nesse exército, certos da vitória que virá com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo brevemente.